Sou Adelita Sartori Paoli, sou rio-clarense e morei no Horto Florestal Navarro de Andrade, agora Floresta Estadual Navarro de Andrade, até os meus 18 anos de idade. Sou filha de pais humildes que não terminaram nem o primeiro ano antigo, né, do primário, mas fizeram de tudo, possível e impossível, para estudar os 3 filhos. E, na verdade, apesar de nascer naquele paraíso, né, no Horto Florestal, mas para o estudo nosso, nós tínhamos que nos dirigir à cidade, como nós falávamos assim, né? E enfrentávamos aquela estrada que ora estava com muita poeira e eu tinha, na época, bronquite alérgica a pó, ou era uma pura lama. Contávamos com uma jardineira que, na maior parte do tempo, estava quebrada, né? E aí nós íamos de caminhão. Então, não foi muito fácil assim. E eu cresci em contato com a natureza, o cheiro do eucalipto, né? E resolvi prestar biologia, ciências biológicas. Prestei, entrei na. E veja que paradoxo: primeiro ano de faculdade, muitas das disciplinas foram no Horto Florestal. E eu tinha acabado de mudar, porque meu pai se aposentou, e então nós viemos morar na cidade, né? E o primeiro ano de faculdade foi, a maior parte das disciplinas aconteceram no Horto Florestal. Bom, mas eu iniciei meu curso de graduação e me encantei logo de início, no primeiro semestre já, com as aulas de morfologia vegetal, que eram ministradas pelo professor Sérgio Nereu Pagano, que depois veio a ser meu orientador de graduação, meu orientador de mestrado e meu orientador de doutorado. Hoje já falecido, mas uma pessoa que eu prezo demais e uma pessoa que confiou em mim e assim eu segui em frente. Bom, e eu comecei a estagiar com o professor Sérgio Nereu Pagano. Recordo que eu passava horas e horas em cima sob um microscópio, né? Olhando umas lâminas e não entendia nada direito, mas ficava lá, firme, e sempre na hora do meu almoço, porque o curso era integral, então sobrava pouco tempo para estágio, né? Então eu comia lá um lanchinho, pão com ovo, e fazia estágio. Isso foi muito bom, porque durante todo esse período que eu estagiei no departamento de botânica, eu fui conhecendo outros professores, outros pesquisadores, e fui participando de várias pesquisas, vários projetos que aconteciam no departamento com esses pesquisadores. Então, eu trabalhei um pouquinho com o Dr. José Antônio Proença Vieira de Moraes, o PV, né, que ficou um tempo lá no departamento, depois foi para o UFSCar. Tive a oportunidade de trabalhar também com o professor Dr. Leopoldo Magno Coutinho, que ficou um tempo lá no departamento de botânica, eu acho que 1 ano ele ficou, né, um professor da USP, e com este professor eu pude conhecer o cerrado, pude trabalhar com plantas do cerrado, analisando nutrientes minerais em xilopódios, e quando eu não conseguia analisar os nutrientes minerais no próprio departamento de botânica, com os equipamentos os equipamentos que existiam na época, né? Eu me dirigi até o Sena, me dirigi até a Exalc, e assim eu fui me entrosando, assim eu fui conhecendo vários pesquisadores, e isso foi muito importante. Eu fiz um curso excelente de ciências biológicas. Naquela época, nós tínhamos várias excursões que nos levavam ao litoral, a altitudes, a diferentes tipos de ecossistemas, né? Então, foi a primeira vez que eu entrei em contato com o mangue.
com a vegetação do manguezal, né, aquela vegetação típica, tanto a vegetação, a flora e a fauna. Fomos para a Serra do Cipó, fomos. Então, diferentes tipos de ecossistemas nós pudemos conferir em loco o que tínhamos aprendido na teoria. Então, foi um curso muito rico, com professores muito bons, e isso valeu muito na minha vida, né? Uma outra coisa que eu gostaria de destacar quando ainda fazia estágio, né, na minha graduação, foi que eu tive a oportunidade de estagiar junto ao Instituto de Botânica de São Paulo. Então, foram 2 anos, mas não 2 anos durante todo o ano. E isso aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro de 2 anos. Enquanto todos meus amigos estavam lá na praia, curtindo as férias, eu estava lá no Instituto de Botânica, fazendo estágio o dia todo nos laboratórios, né? E saía, terminava às 6 horas da tarde e só mudava de porta, entrava no alojamento, num quarto de alojamento, comia miojo e lá ficava ouvindo meu radinho a pilha, porque não saía de lá, eu não conhecia nada e não tinha como sair de lá, que o Jardim Botânico, o Instituto de Botânica era bem distante, né? Mas esse período, esses 4 meses, vamos dizer assim, que eu fiz estágio lá, foram também muito ricos, porque eu comecei com a ex-esposa do Dr. Carlos Matos Bicudo, né? Trabalhando com algas de água doce. Então, pude conhecer um pouco sobre as algas. E no segundo ano, na segunda vez que eu fiz esse estágio, eu trabalhei junto ao herbário. Então, eu passava o dia todo identificando plantas, e isso foi muito bom. E pude conhecer também diferentes projetos desenvolvidos pelos pesquisadores junto ao Instituto de Botânica, que depois, durante a minha carreira acadêmica, eu vim fazer parte de algum desses projetos com o pessoal com os pesquisadores que eu conheci nessa época. Bem, o curso de ciências biológicas, o curso de pós-graduação em ciências biológicas, foi credenciado um ano antes de eu me formar. Eu não sabia muito bem o que era fazer uma pós-graduação. E assim que eu me formei, o professor Sérgio, professor Pagano, me convidou. Você gostaria de fazer uma pós-graduação? E eu, claro, né? Então, comecei a fazer esse curso de pós-graduação. A minha tese, a minha dissertação de mestrado foi realizada numa mata da Fazenda São José, uma mata muito bonita, uma mata nativa, um local que depois foram desenvolvidos vários projetos que resultaram em teses de livre docência, como a do próprio Pagano, né? Em várias teses de doutorado, dissertações, e a minha também de mestrado e doutorado realizada nesse tipo de ambiente. Então, o mestrado foi com balanço hídrico de espécies arbóreas, arbustivas e lianas, nessa mata, que era uma mata mesófila semidecídua. E eu pude contar também com a orientação do professor Leopoldo Magno Coutinho, que tinha realizado um trabalho semelhante em plantas do cerrado. Então, eu contei com a orientação desses professores e recordo que eu passava o dia inteirinho nessa mata, analisando a transpiração das plantas, e então começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Só que em quatro épocas distintas do ano. O que acontecia é que muitas vezes chegava no final da tarde, ou no meio da tarde, chovia e eu perdia todo esse trabalho, né? Então, tinha que recomeçar tudo novamente. E tinha uma outra dificuldade grande, que era quem poderia ficar o dia todo comigo nessa mata, né? Então, quem que me acompanhava? Ou meu pai ou minha mãe.
Pois é, então eu sou muito grata aos meus pais também por sempre me incentivarem a estudar e também por me ajudarem a desenvolver o meu mestrado, né? Porque ali eu tinha a companhia de macacos só, né? E de mutucas. Então, eu precisava de ter alguém junto comigo. Então, desenvolvi o meu mestrado e assim que eu terminei o meu curso de mestrado, surgiu uma vaga no departamento de botânica. Na época, a doutora Amélia Nakagawa transferiu, prestou concurso em João Pessoa e deixou o departamento de botânica de Rio Claro. Então surgiu essa vaga, eu tive a oportunidade de prestar o concurso e fui aprovada. Então eu fiquei muito feliz. Era tudo que eu queria, né? Tudo que eu almejava. Comecei o meu doutorado, e o doutorado com o quê? Nessas minhas idas à mata da Fazenda São José, eu tive a oportunidade de uma espécie, várias espécies no caso, né? Mas me chamou a atenção uma espécie da família Caricácea, né? Uma árvore bem alta e que produzia também um frutinho pequeno que parecia um mamãozinho, né? Só que, diferente do mamão, né, nosso, esse mamão a gente não conseguia comer ele in natura, teria que ou colocar no forno ou fazer uma compota, né? E eu comecei a trabalhar, me interessar por essa planta e resolvi conhecer um pouquinho sobre a morfologia externa, morfologia interna de toda essa planta, né? Desde a germinação até caule, folhas e tudo mais. Então, eu vi que essa planta formava um xilopódio, fui lá fazer análise dos nutrientes, depois eu vi e fui fazendo toda a anatomia, toda a morfologia, e enfrentava também aquela. Tinha que concorrer com os macacos, que gostavam muito dos frutos, né? Então, eu estava sempre na mata tentando coletar esse material. E fiz toda a parte também de desenvolvimento do fruto, e isso quem me incentivou foi a doutora Berta Lange de Morretes. Então, eu trabalhei um pouquinho junto com a doutora Berta, aprendi muita coisa com ela sobre frutos e comecei a trabalhar com os frutos dessa planta também. E quando eu cheguei nas sementes que eu coloquei, eu vi, era uma sementinha muito semelhante à semente de mamão. A sementinha marrom, que tem uma capinha translúcida, umas espículas, né? Mas quando eu comecei a trabalhar mesmo com essa semente, a colocar esse material para germinar, a ver que quando eu retirava aquela membrana translúcida, que era uma sarcotesta, formava uma camada de gel, então aquela mucilagem, comecei a pensar se a mucilagem vai agir, não vai agir, vai atrapalhar a germinação, vai favorecer a germinação. Então os estudos foram eu fui abrindo várias vertentes nesse meu doutorado, até que eu tive que colocar um ponto, porque senão não ia terminar a minha tese, né? Mas, quando eu estava trabalhando com as sementes, foi ali que eu decidi qual seria a minha linha de pesquisa. Morfologia de frutos, sementes e plântulas em desenvolvimento de espécies arbóreas, porque eu me encantei com as sementes. Quando eu fui observar a anatomia dessas sementes e pude ver que, olhando no microscópio, eu encontrei uma camada de cristais, o que aqueles cristais estavam, por que eles estavam ali dentro daquelas células, né? Depois uma camada de fibras. Então, você olha para a semente e não diz nada, né? Mas, quando passamos a observar no microscópio, e também fiz a microscopia eletrônica da mucilagem. Então, fiz muita coisa com esse material que que constituiu a minha tese de doutorado e também, dali, me incentivou na minha linha de pesquisa. E eu contava também, na época, né,
com a doutora Célia Beltrati, que já trabalhava com sementes. Então, isso foi definido ali. E a partir de então, eu fui credenciada junto ao curso de pós-graduação e comecei a orientar alunos que vinham de várias partes do Brasil, sempre nessa linha de pesquisa, né, com frutos e sementes em desenvolvimento. Isso foi muito bom, e essa parte foi, o que, vamos dizer, não tem dinheiro que pague você, depois que você orientou o aluno, você acompanhá-lo e saber que ele foi engajado numa universidade, num centro de pesquisa. Tenho aluno que foi até reitor de universidade. Então, isso é para o professor, para o educador, para o pesquisador, não tem preço. Então, isso me encanta, né? Toda vez que eu fico sabendo que um ex-aluno meu está ou no Brasil ou fora do Brasil mesmo, desenvolvendo um projeto, trabalhando, está orientando, então isso é muito bom, né? Isso não tem preço realmente. E também, ao lado das minhas orientações, eu fui chefe de departamento, vice-chefe, fui vice-coordenadora da pós, fui coordenadora da pós, participei de vários órgãos colegiados, né? Comissão de ensino, comissão de pesquisa, congregação, e até que, num determinado momento, pensei em fazer a minha livre docência. Era a minha carreira, né? Minha carreira acadêmica, e na época ainda essa era uma prova muito difícil. Lembro que não foi fácil, não, porque eram 5 provas, na verdade. Eu não sei muito bem como está agora, mas na época eram cinco provas, né? E ainda o desenvolvimento de uma tese, né? E eu fiz, eu queria fazer, eu queria passar por isso, né? E graças a Deus eu consegui, fiz a minha livre docência, né? E um belo dia recebi um convite que eu nem podia imaginar, nem passava pela minha cabeça. Então, o professor doutor Jonas Contieiro, do Departamento de Bioquímica, me convidou para fazer parte, para compor uma chapa para a administração do Instituto de Biociências. Eu, na hora, pensei em não aceitar, porque nunca pensei em ir para a administração, né? Mas, conversando com colegas, acabei aceitando e a nossa chapa ganhou. Então, eu fui vice-diretora de 2011 a 2015, junto ao Instituto de Biociências, e foi quando eu tive uma experiência incrível, onde eu pude conhecer, vamos dizer assim, os bastidores da Unesp, né? Onde eu pude conhecer o funcionamento das sessões, até mesmo os funcionários, todas as dificuldades, coisa que a gente, quando está lá no departamento, fazendo a sua pesquisa, precisa de uma coisa, precisa da outra, às vezes até faz um comentário, nossa, que demora, que não sei o quê, porque isso está demorando tanto para sair, por que tem que seguir toda essa burocracia? E realmente, quando a gente passa para uma outra parte, né? Quando a gente está lá vendo todo esse funcionamento, a gente vê que a coisa não é bem assim, né? Então, foi uma experiência difícil, porque eu tive que aprender muita coisa, mas foi também muito enriquecedora para a minha carreira acadêmica. É claro que durante todo esse período eu participei de congressos internacionais, nacionais, e sempre que possível eu incentivava os meus alunos a irem, levava os meus alunos. Por quê? Uma oportunidade muito grande de eles conhecerem outros pesquisadores, né? Então, isso foi muito bom e eu fazia o possível para que eles
fossem junto nesses eventos. Bem, foram 32 anos, depois que eu saí da administração, eu voltei ao departamento de botânica, e 32 anos de trabalho, de dedicação, e meus colegas já tinham se aposentado, ou estavam se aposentando, chegou no momento de eu também pedir a minha aposentadoria, com muita dor no coração, confesso, né? E eu fui terminando toda a minha orientação, a orientação dos alunos, né, que eu tinha ainda, e finalizei meu trabalho junto à Unesp. Então foi isso, eu tenho que deixar um agradecimento muito grande, né, a Deus, por tudo que eu fiz nesses 32 anos. Praticamente, quando nós fazemos algo que gostamos, né, nós não trabalhamos, né? Então, eu me dediquei inteiramente, apesar de ter me casado, ter tido 2 filhas maravilhosas, mas esses 32 anos foram dedicados à Unesp, que eu sou muito grata por tudo que eu fui, que eu sou, né? Muito grata à Unesp, muito grata aos meus pais, que sempre me incentivaram, muito grata a todos os meus colegas docentes que estiveram presentes na minha vida, né? Grata aos funcionários, gratas aos discentes que também passaram pela minha vida, que sem eles a universidade não estava aí, né? E grata hoje aqui ao professor Dr. Masanori Takaki, que nós tivemos oportunidade também de trabalhar juntos, né? Nós desenvolvemos alguns trabalhos juntos, meu grande amigo, e hoje está aqui também me dando essa oportunidade de participar desse projeto Memórias, não é verdade? Então, eu só tenho que agradecer esse convite e agradecer todos os professores que passaram pela minha vida, todas as pessoas que passaram por essa minha vida, por esses 32 anos na universidade. Muito obrigada.